Olá pessoal, meu nome é Marcelo Neto e eu trago para vocês aqui um vídeo introdutório sobre vetores em uma dimensão, duas dimensões e três dimensões. Esse vídeo vai servir como material de apoio às videoaulas que já estão disponíveis para vocês e ele vai fazer uma ponte entre a cinemática unidimensional, os vídeos já foram feitos pela Camila, e uma preparação para as aulas de cinemática 2D e 3D, porque nós vamos fazer o estudo de cinemática 2D e 3D necessariamente usando o formalismo de vetores. Então, para que a gente já comece a se familiarizar com essa notação, esse vídeo está disponível para vocês. Eu vou começar a aula de hoje falando rapidamente sobre as definições básicas de cinemática unidimensional, mas o resto, a aula completa está nas videoaulas da Camila. Depois a gente vai passar para vetores em 1D, eu vou definir a representação e mostrar como somar vetores fazendo alguns exemplos. Passo após a vetores em duas dimensões, novamente apresento uma representação para vocês e mostro como se faz a soma e análogo para o caso 3D, e aí a gente termina a aula. Definições básicas da cinemática 1D. Super resumo das aulas da Camila. A gente vai precisar de eixos coordenados, que eu estou escolhendo esse eixo horizontal aqui, que está graduado crescente para o lado direito, como vocês podem ver. Mas para dar sentido a esses intervalos aqui, eu preciso de uma régua que vai me dar uma unidade de comprimento. Aqui pode ser polegada ou centímetro, mas pode ser quilômetro ou jarda, légua, qualquer coisa. E um relógio que vai me dar, que eu possa medir intervalos de tempo. Para que no futuro a gente possa descrever funções horárias de posição, velocidade e aceleração, como a Camila falou na aula de cinemática. Bom, conceitos também que a gente vai precisar: posição e deslocamento. Qual é a diferença? Posição, a gente fala usando apenas um ponto desse meu eixo coordenado. Por exemplo, num instante t1, o Batmóvel estava na posição x1, que eu represento por apenas um ponto desse meu eixo coordenado. Quando o Batmóvel avança, ele chega num instante t2 a uma segunda posição x2, como é posição, também é representada por um único ponto do meu eixo coordenado. Vocês vejam que ele saiu da posição 1 e chegou na posição 11, então eu posso falar de deslocamento, e deslocamento é aquilo que a gente define variação da posição na régua, é posição final menos inicial. Então, se você fizer 11 menos 1, o meu deslocamento foi 10, alguma unidade de comprimento, por exemplo, 10 quilômetros. E a gente pode falar também de duração, que é o tempo final menos o tempo inicial, tempo final marcado pelo relógio, tempo inicial marcado pelo relógio. Repare que essa noção de deslocamento, ela não depende de como eu coloque a origem do sistema de coordenadas. Eu posso usar a mesma régua, eu posso mexer no sistema de coordenadas, e o carro inicialmente estava na posição 8 agora, mas ele andou até a 18. As posições, que são números únicos do meu sistema de coordenadas, eles mudaram, mas o deslocamento não mudou. Isso significa que um deslocamento que vai de 8 a 18 é absolutamente equivalente a um deslocamento que vai de 1 a 11, como a gente tinha visto anteriormente. Então, é usando essa noção de deslocamento, que é independente, de certa forma, da minha escolha do eixo coordenado, que a gente vai definir agora vetores. E eu convido vocês a fazer um joguinho. É um jogo de dados. Aqui tem o ponto de partida, eu quero chegar aqui no ponto final e eu vou deixar os dados rolarem e a gente vê o que acontece. Então vamos lá, a gente começa aqui, no ponto de partida. Vejam que esse é o ponto x0 igual a 0. Depois de uma primeira jogada, eu ando duas casas para a direita. Eu estou na posição volte uma casa. Voltei aqui uma casa. Jogo o dado novamente e eu ganho 2 novamente. 1, 2, chego na posição 3.
mais uma vez a jogada de dados, eu chego na posição 5, mais uma jogada de dados, eu chego aqui no final. Então, eu consegui chegar na posição 7 desse meu eixo coordenado, tendo partido do zero. Então, eu tive um deslocamento de 7, mas veja que o meu percurso foi um percurso onde eu tive que andar 2 para um lado, volta 1, depois 2 novamente, 2 novamente e 2 novamente. Como a gente pode escrever esse deslocamento total através dos passos intermediários? É para isso que a gente precisa da representação de vetor 1D. Um vetor, a gente tem uma representação gráfica, que é uma seta, e a gente vai dar um nome para ele, que a gente pode escolher uma letra, e a gente não pode esquecer de colocar a setinha em cima da letra. A letra é qualquer uma, vocês escolham como vocês quiserem, mas a gente não pode esquecer de colocar a setinha para indicar que isso é um vetor. E um vetor, ele tem direção, módulo e sentido. Então eu acho uma boa, para a gente começar a se familiarizar, toda vez que você for escrever uma quantidade vetorial, abre parênteses 3 vezes, no último você coloca um chapéuzinho, que já vai ficar claro o que esse chapéu significa. Mas cada um desses parênteses, eles vão representar, um deles vai ser só representando a direção, o outro apenas o módulo e esse aqui apenas o sentido. Bom, eu falei de direção e desse chapeuzinho aqui, né? O que isso significa? A gente chama de, se o meu eixo coordenado eu der o nome de x, meu eixo x, que é o eixo horizontal, eu posso dizer que o menor vetor na escala dada pelo eixo coordenado, ele é um vetor unitário, porque ele tem comprimento 1, o deslocamento dele é 1. Então, o vetor deslocamento positivo unitário, ou apenas unitário, é o que a gente chama de x-chapéu. E é deslocamento positivo porque ele está indo na direção que está crescendo a escala do eixo x. Então, esse vetor chapéu aqui é o que define o meu unitário. Eu posso já colocar aqui meu x chapéu e o meu vetor agora falta determinar o módulo e falta determinar o sentido. Por exemplo, estamos falando de vetores horizontais, meu eixo horizontal é o eixo x, esse vetor u aqui é um vetor horizontal, eu já posso colocar aqui que a direção dele é x chapéu. Módulo. O que eu coloco aqui no módulo? Basta você calcular o deslocamento. Ele saiu de 0 e foi até 5, então o módulo do vetor é o módulo de posição final menos posição inicial, 5 menos 0. Então eu coloco aqui 5 e falta determinar o sentido do vetor. Repare que esse módulo 5 seria o mesmo se eu estivesse indo de 1 até 6 ou de 2 até 7. Todos esses vetores são o mesmo vetor U. Absolutamente equivalente. U indo de 0 a 5 é o mesmo vetor que vai de 1 a 6, que é o mesmo vetor que vai de 2 a 7. Isso é muito útil, vocês vão ver lá mais para frente, na hora da gente somar vetores. Bom, a gente já sabe que ele está na direção x chapéu, que o módulo dele é 5, falta determinar o sinal. Para isso, a regra é muito simples. Se o vetor tiver paralelo ao unitário na direção x, a gente coloca um sinal de mais. Se o vetor u tiver antiparalelo ao vetor unitário, a gente coloca um sinal de menos. Nesse caso, ele está paralelo, a gente coloca mais aqui e a gente determinou completamente direção, módulo e sentido do meu vetor u. Um outro exemplo para para entrar no sangue. Se eu quiser representar esse vetor, novamente é um vetor horizontal, a gente sabe que a direção é x. Módulo dele, bom, e será que eu faço 5 menos 3 ou 3 menos 5? Não importa, porque é módulo, é um número positivo. Então, de 5 para 3 tem 2 casas, de 3 para 5 tem 2 casas, o módulo desse vetor é 2. Só que agora U está antiparalelo ao x chapéu e a gente coloca um menos aqui. E determinamos completamente esse vetor. Mais uma vez, esse outro vetor, agora, mais um outro exemplo. Ele é horizontal, ele vai de 1 até 7, então ele tem módulo 6 e ele está paralelo ao x chapéu, a gente coloca mais aqui.
E a gente pode ficar treinando, fazendo vários vetores diferentes, e eu vou passar exercícios para vocês treinarem dessa forma. E como a gente consegue explicar esse deslocamento que a gente obteve nesse jogo através de vetores? Lembrando que no jogo a gente fez o seguinte: a gente andou 2 vezes, voltou uma, andou mais duas, mais duas, mais duas e chegou. Os vetores de deslocamento, então, são: eu desloquei 2 para a direita, 1 para a esquerda, 2 para a direita, 2 para a direita e 2 para a direita. Para obter um vetor de deslocamento total, a gente tem que somar esses vetores. E a soma a gente faz da seguinte forma: a gente simplesmente usa o que a gente já aprendeu e a gente sabe, bom, todos aqui são horizontais, eu já posso botar X chapéu para todo mundo e eu sei necessariamente que o meu resultado final também é horizontal. Vamos ver agora o 1. Eu andei de 0 a 2, ele tem módulo 2. O 2 é essa distância aqui, volta de 2 para 1, o módulo dele é 1. O 3, ele tem o mesmo deslocamento que o 1. Na verdade, como a gente já viu, são vetores idênticos. Então, tanto o 3, quanto o 4, quanto o 5, esses três vetores, o 3, o 4 e o 5, eles são, na verdade, o mesmo vetor que o 1. E como eles estão apontando para a direita, a gente já pode colocar mais aqui, mais nos outros. O único que tem sinal trocado é o 2, que é aquela hora que eu parei nessa casa e volte uma casa. Se a gente somar aqui, obviamente esse resultado dá 7, aqui dá positivo, e a gente conseguiu chegar no deslocamento total 7. Como a gente faz agora para generalizar o nosso resultado para 2 dimensões? Esse é o famoso traço mágico. É o melhor jogo da vida. Você mexendo botões que controlam o movimento vertical e outro botão que controla o movimento horizontal, você consegue andar através de movimentos verticais e movimentos horizontais, você consegue andar pela tela do traço mágico, e aí a gente pode ajudar o Woody a encontrar o seu chapéu que está lá do outro lado. Como a gente vai fazer isso? Esse aqui é um exemplo. O botão azul é movimento vertical, o botão H é movimento horizontal. Eu posso subir, ir para a direita, subir, venho para a esquerda, subir, vou para a direita, desço para a direita, subo e ando bastante para a direita até chegar no chapéu. Para a gente visualizar em termos de vetor, como eu falei anteriormente, eu preciso de eixos coordenados e agora o movimento é bidimensional, eu preciso de um eixo coordenado horizontal e um novo eixo coordenado vertical, graduado com uma origem, aqui também graduado com uma origem, e é em termos desses eixos coordenados que eu posso fazer a soma de vetores. Para não ficar com poluição visual, a gente tira aqui o traço mágico, só para vocês verem como é o cálculo que a gente vai fazer. E para a gente então fazer a soma de vetores, primeiro a gente tem que saber como representar vetores em dimensões. Porque o que a gente quer, o objetivo, é efetuar essa soma. Como a gente sai aqui da origem e a gente chega aqui onde está o chapéu do Woody, somando todos esses vetores aqui. A gente precisa de vetores unitários. A gente tem o x chapéu e o y chapéu, que é o unitário da direção x e aqui o unitário da direção y. E se a gente definir os vetores unitários, a gente pode então escrever vetores mais complexos. Porque agora a gente já sabe que um vetor ele tem direção, módulo e sentido. Os novos vetores, que são os vetores azuis, também têm direção, módulo e sentido. E sabendo isso, a gente pode, por exemplo, representar esses dois vetores aqui. Como a gente faz para representar esses dois vetores? O horizontal a gente já fez várias vezes, a gente já sabe. O módulo dele, eu saio de 1 e chego até 4, ele tem módulo 3. E ele está para a direita, que é o mesmo sentido do x chapéu, então ele é positivo. E o v? O v ele é um vetor que está no novo eixo coordenado, que é um eixo vertical.
O unitário na direção vertical é o y chapéu. Então, qualquer vetor vertical tem que terminar com y aqui, y chapéu, independente se ele está apontando para cima ou para baixo. Aqui a gente coloca y chapéu. Módulo. Novamente, eu faço 4 menos 2 ou eu faço 2 menos 4. Não importa porque é módulo. Você andou duas casinhas, então você coloca aqui o número 2. Agora sim, é um vetor que está antiparalelo ao vetor y chapéu. Então a gente coloca um menos aqui na frente e a gente caracterizou esses dois vetores. Então agora a gente pode fazer essa soma. Eu coloquei aí vários rótulos para esses vetores, mas como a gente já sabe, muitos deles são equivalentes, mas vamos ver como é que isso acontece na prática em duas dimensões. Vamos fazer primeiro a soma horizontal. Novamente, a gente sabe que todos os vetores são horizontais, então aqui a gente coloca x chapéu para todo mundo. E agora é só uma questão de o primeiro vetor, o 1, ele vai de 0 a 1, então ele tem módulo 1. O 2 também tem módulo 1, ele está voltando, mas ele tem módulo 1. O 3 também tem módulo 1, o 4 tem módulo 1, o único que não tem módulo 1 é o 5, que é esse grandão aqui, que ele andou 3 casas, então ele tem módulo 3. Agora, o 1 está indo para a direita, o 2 está indo para a esquerda, o 3 está indo para a direita, o 4 está indo para a direita, o 5 está indo para a direita. Então, se a gente somar aqui, 3, 4, 5, 6 menos 1, 5, a gente sabe que o módulo total é 5 para a direita. Então, o resultado é um vetor grande, esse vetorzão aqui, que vai de 0 até 5, então ele representa um deslocamento 5 vezes o U1, que o U1, nesse caso aqui, o U1 ele é simplesmente idêntico ao vetor x chapéu, porque ele é um vetor unitário, horizontal e está apontando para a direita. Então, nesse caso, o 1 é o próprio x chapéu. Façamos a mesma coisa agora para os vetores verticais. Como todo mundo é vertical, a gente pode botar y chapéu aqui para todo mundo. E agora é só contabilizar. O V1 tem módulo 1, esse primeiro aqui. Depois vem o V2, que também tem módulo 1. O V3 tem módulo 2. O V4 tem módulo 1, descendo. E o V5 tem módulo 1 também. Então agora a gente pode, agora que a gente já colocou os módulos, a gente bota os sinais. V1 está para cima, o V2 está para cima, o V3 está para cima, o V4 está para baixo, o V5 está para cima, e a gente sabe que é um vetor vertical que tem módulo 1, 2, 4, 5, menos 1, 4, ele tem módulo 4 e ele está para cima também. Analogamente, esse aqui é o vetor que a gente obteve, ele está orientado para cima, e nesse caso aqui, basta somar, porque são somas de V1, V1, V1. O único vetor que não é unitário aqui é esse que tem módulo 2, e a gente vê que nesse caso o vetor V1 é que é o equivalente ao y chapéu, pela nossa escolha, pelo nosso problema. A gente pode fazer essa soma agora. A gente já sabe que a gente pode, a adição é distributiva, associativa, a gente pode simplesmente fazer as somas separadas das componentes. A gente somou todos os vermelhos e a gente obteve esse vetor aqui, deslocamento horizontal. A gente somou todos os azuis e obteve o vetor deslocamento horizontal. Como representar a soma agora entre os dois? Bom, a gente lembra que a gente pode translar vetores à vontade, porque deslocamento não depende do início de onde a gente coloca o zero da régua. Então, um truque é a gente pegar esse vetor deslocamento vertical, a gente coloca o início do vetor deslocamento vertical junto do final do vetor deslocamento horizontal, porque a gente quer fazer o seguinte percurso. Eu andei 5 para a direita, depois andei 4 para cima. Eu calculo o meu vetor resultante. Eu poderia ter feito de forma diferente? Claro. Eu poderia ter feito ao contrário. Eu poderia ter andado 4 deslocamentos para cima primeiro e depois andado 5 deslocamentos para a direita, eu ia obter o mesmo vetor deslocamento.
Como agora a gente representa o vetor deslocamento total, que é a combinação dos vetores azul e vermelho, no nosso plano XY? Para isso a gente basta lembrar que qualquer ponto do plano cartesiano ele pode ser escrito, todo ponto é escrito como um par ordenado. Esse ponto aqui é o par 5, 4. Então a gente abre parênteses e escreve 5, 4. Sabendo disso, eu posso representar o meu vetor unitário horizontal como par ordenado 1, 0. Ele é unitário porque o tamanho dele é 1. E ele está representado com 1, 0, porque ele tem 0 componentes verticais. Da mesma forma, o vetor y chapéu pode ser representado pelo par ordenado 0, 1. Ele não tem nenhuma componente horizontal e a componente vertical dele é unitária. E aí sim, eu posso fazer a soma da seguinte forma. O meu vetor total, que é esse vetor preto diagonal aqui, ele é a soma de 5 unidades na direção x chapéu mais 4 unidades na direção y chapéu. Como eu sei que o x chapéu ele é representado por esse par ordenado e o y chapéu é representado por esse par ordenado, eu faço aqui a distributividade, né? Faz a multiplicação, eu vou obter 5 vezes 1, 5, 5 vezes 0, 0, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4, e na hora que eu somar, eu obtenho esse resultado final aqui. O meu vetor total é um vetor que tem componentes 5 e 4. 5 é a componente horizontal, 4 é a componente vertical. Posso fazer subtração de vetores? Claro, eu simplesmente, esse aqui é um exemplo, eu vou pegar o deslocamento total 5 e agora, em vez de somar com o deslocamento vertical, eu vou subtrair do deslocamento vertical. Então, é fazer essa conta, 5 na direção x chapéu, agora menos, porque esse vetor azul agora aqui, que está indo para baixo, ele tem direção y chapéu, ele tem módulo 4, mas ele tem sinal trocado, porque esse vetor aqui ele está para baixo, enquanto que o y chapéu está para cima. Então, por isso esse sinal de menos. Novamente, a gente escreve 5 vezes o x chapéu, menos 4 vezes o y chapéu, usa a distributividade, faz a adição, e esse aqui é o resultado final para o vetor no plano cartesiano. Resumindo, para vetores quaisquer, u e v, podem estar para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, pode ser enorme ou pequenininho, não importa. Vetores quaisquer podem ser escritos, um vetor qualquer horizontal pode sempre ser escrito por um número vezes o x chapéu. Esse número pode ser positivo, negativo ou zero, se não tiver nenhuma componente horizontal. Da mesma forma, um vetor vertical ele tem um número vezes o y chapéu. Esse número pode ser positivo ou negativo, o vetor pode estar para cima ou para baixo. Quando eu fizer a distributividade e depois eu fizer a adição, o meu vetor total ele sempre vai ser escrito como a soma das componentes, a componente x e a componente y. É muito fácil generalizar esse conceito para vetores em 3 dimensões agora. Como é que eu obtenho um vetor resultante de uma componente na direção x, mais uma componente na direção y, mais uma componente na direção z? É só a gente fazer um número vezes o x chapéu, que ele agora está representado em termos não de um par ordenado, mas uma tripla ordenada. Da mesma forma, o y chapéu ele está sendo representado como o vetor 0, 1, 0 de uma tripla ordenada, e a novidade, que é o vetor k chapéu, ou z chapéu, que ele está sendo representado pelo vetor 0, 0, 1. Da mesma forma, a gente faz aqui a distributividade para os três, e depois a gente soma o resultado, o vetor resultante. Ele é um vetor que tem 3 componentes, a primeira dada pelo coeficiente da componente x, a segunda dada pelo coeficiente da componente y, a terceira dada pela coeficiente da componente z. Então eu vou deixar um exercício para vocês aqui agora. O exercício é o seguinte: como é que a gente ajuda o Woody
a recuperar o seu chapéu. Será que esse caminho que eu escolhi foi o único caminho? Já dá para ver pelo desenho que não, né? Que tem um outro caminho alternativo. Então vocês vão fazer o seguinte: encontre o caminho alternativo, represente com vetores, faça as somas parciais e depois a soma total e me responda: achou o mesmo resultado? Óbvio, né? Bom, gente, é isso. A gente vai voltar com mais vídeos sobre vetores. Essa é só uma introdução para que a gente possa falar de cinemática 2D tranquilamente. E conforme a gente for precisando de elaborar mais o conceito de vetores, a gente vai fazendo outros vídeos.